Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para você mais um lançamento e dessa vez é o Ferri de Alioth Clothmith EX, original e licenciado da Bandai. Esse item aqui é limitado, Tamashii Web Shopping, por isso até que vem nessa caixa parda aqui, que eu já vou até tirar o item da caixa parda, mas eu gosto de mostrar para vocês aqui como é que vem. Normalmente vem a caixa parda só para itens que vêm do Japão, em lote nacional, em lote europeu, não costuma vir em caixa parda não. Então tá aí agora sim, olha que caixa arte linda. Bom, esse item aqui eu comprei na Iruiro Redireciona. E aí eu vou deixar uns dados muito importantes aqui, então preste atenção, para você ter mais opções aí de compra, de frete e tudo mais. Como eu disse, eu comprei na Iruiro Redireciona e aí eu comprei junto com um amigo meu, né? Aí a gente comprou dois para poder dividir o valor da taxa e o valor do frete. Só que eu queria que esse item aqui chegasse rápido. Os envios do Japão tá um pouquinho demorado, né? Por conta da guerra, aí tem poucos voos para o Brasil, então tá demorando muito e eu queria que esse item chegasse logo. Então eu me aventurei em pegar o envio EMS. O envio EMS ele é mais caro, só que chega muito mais rápido aqui na nossa casa no Brasil. Só que pelo fato do frete ser mais caro, a taxa tende a vir mais cara também. E de fato isso aconteceu. Porém, como eu dividi com meu amigo, né, a gente, arriscou. A gente tá pensando assim, para vir rápido, se vier caro a taxa aí, a gente dividindo, tá bom. Pelo menos o item chegou rápido, queria gravar rápido isso aqui, esse conteúdo pra galera. Enfim, só veio R$ 160 de taxa, só que R$ 160 de taxa dividido para dois deu R$ 80 de taxa para esse item aqui só. Então, cara, valeu a pena demais para mim. Óbvio que eu não posso dizer para você, galera, vai vir esse valor. Mas estou contando aqui a minha experiência que eu tive com isso daqui e chegou em 10 dias aqui na minha casa, 10, 15 dias, não sei, muito rápido. Então, tipo assim, para mim compensou demais. Normalmente, numa caixa com envio tradicional, small package, eu pago aí em torno de R$ 100 de taxa. Então, para você ver que compensou bastante, ainda mais que eu dividi com um amigo. Então, é isso. Lembrando, comprei na Iruiro Redireciona. Eles agora estão com aplicativo na Google Play Store ou na Apple Store. Então, cara, tá fácil demais, tá bem legal. Vou deixar o Instagram deles aí, que no Instagram deles explica direitinho como funciona a plataforma. Cara, tá muito bom. Eu já comprei mais coisas aí deles que realmente está valendo a pena demais fazer esse tipo de redirecionamento lá na Iruiro Redireciona. E eu tô divulgando eles aqui porque eles são bons mesmo, porque como eu disse, esse item aqui eu comprei, tá? Eu comprei deles junto com um amigo meu, então não tô divulgando é porque eu recebi esse item não, tô divulgando eles, porque eles são parceiros e porque realmente são bons, tá? Então fica a dica aí para você. Ó, vamos falar do item. Finalmente o Lobo, o Ginge aqui, cara. Tava sentindo falta dele, na MST não vem. Por falar em MST, a gente vai fazer o comparativo aqui, ó. Com o item da MST. Show? A caixa é o padrão da linha de Asgard. Fechamos finalmente o set. Quem estava ansioso fechou ou quis economizar, fechou o set já com o item da MST, que foi lançado praticamente junto, mas a MST não é uma cópia desse item aqui, a gente vai ver melhor. Mas enfim, da Bandai a gente finalmente fechou esse set. E olha, dessa vez tem object, a gente vai fazer a montagem do object, a sugestão de pose, álbum fechado, polêmico álbum fechado. A gente vai falar bem sobre, destacar esse detalhe aí. Olha os dois juntos aqui. Ih, maravilha! Caixa linda demais, né? Ó. Deslacrando o item. Vamos lá. E tá aí, galera. Manual e o total de 3 blisters, é isso mesmo. Deixa eu organizar aqui para mostrar melhor para vocês. E tá aí, um blister só com lobo, legal que tá articulado dessa vez. Eu gostei dessa novidade. No 1.0 vem apenas uma estatuazinha. Eu gostei da novidade aqui de ser articulado. Show de bola. E aí, no blister aqui com a figura temos o elmo. Dá pra ver aqui que tem diferença entre peças de metal e de plástico. Dá pra ver daqui já. Vou conversar mais sobre. Pera aí.
Ó, os braços, ombro, elmo, tá tudo aqui. E aqui o... Caraca, maneiro que o Ginge tá praticamente do tamanho do Object. Maneiro. Temos dois lobos aqui, ó. Temos as faces, grande parte aqui da armadura do tronco, na verdade o tronco e o abdômen. As mãos, o saiote dele aqui, de roupinha, e o Object as mãozinhas. É isso. Olha, já vem com protetor de punho integrado. Que maneiro. Ih, bem curioso essa figura, cara. Bastante coisa legal pra gente falar sobre. Vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, galera. Tudo que acompanha a figure. Bom, bastante coisa pra se falar aqui. Tá aqui o manual, primeiramente. Vou precisar dele pra montar a questão ali do Object. Mas tá aí. Show. Antes de mais nada, a armadura da MST não monta o Object da Bandai. Não monta porque são um design diferente. Não é uma cópia. Então nem percam tempo perguntando isso ou pedindo para que eu faça o teste. Quando o design de armadura muda, quando não é uma cópia, automaticamente não monta. E tá aqui a armadura. Eu já vou falar dos elmos, mas eu vou falar do elmo quando o item estiver montado. A coloração tá bem bonita. Vamos comparar aqui a parte do metal com o da MST. É quase a mesma coloração, só que o da Bandai está indo um pouquinho... É um pouquinho mais escuro. É um pouquinho mais escuro. Tem uma leve diferença, sim. E aí tem uma leve diferença também da parte de metal para de plástico. Isso é uma vantagem na MST. Olha lá, uma leve diferença. Acaba brilhando demais a parte do plástico ali. Enfim, quando tiver montado, eu falo mais sobre. Tá aqui o esqueleto do Object. Caraca, que Object norótico. Esse aqui vai ficar top montado. Tô curioso para ver. E olha o Ginge aí. Vamos perder um tempinho falando nele? Olha, primeiramente eu queria deixar claro que isso aqui é demais. Um articulado do lobo. Isso é fantástico. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Mas, se eu for técnico demais, eu vou falar para vocês que eu achei ele um pouquinho estranho. Ele ficou muito comprido e uma cabeça muito pequena. Sei lá, me deu essa sensação. Inclusive, o rosto dele, eu acho que faltou um pouquinho de carinho aqui no rosto dele. Que, por exemplo, ele tá parecendo que tá sorrindo, não parece que tá com raiva. Não tá com uma expressão de ataque, sabe? Faltou mais detalhes ali, umas expressões mais, sabe, mais fortes. Né? Não tá parecendo que ele tá com raiva, não. Ficou meio coisadinho. Mas enfim, cara, isso é muito técnico, porque na verdade eu amei isso daqui. Eu prefiro que seja... Isso aqui é bem melhor que as estátuas, né? Por exemplo, que vendem por aí, ou até mesmo do 1.0, né? Para mim isso aqui tá fantástico. A pintura tá boa. E aí vamos ver as articulações dele. Temos aqui na cabeça, ó, mexe para um lado e para o outro, para frente, para cima, para baixo e ainda gira. É muito boa. E aí os pelos aqui ajudam, né? Tem movimento aqui por causa do pescoço. Sensacional. Aí a patinha dele aqui mexe, é a mesma coisa para os dois lados. Aqui mexe. E essa parte aqui onde inseriu o nosso cotovelo, né? Tem um ball joint, muito boa. E aqui na patinha também, ball joint. É a mesma coisa aqui, só muda o tamanho dos membros. É diferente os membros, mas as articulações é a mesma. Um ball joint aqui, um ball joint aqui. E aqui não tem, né? E o rabinho mexe também. Olha, na verdade, fantástico isso aqui, tá? Maravilhoso. Eu senti falta até mesmo de uma estátua da MST. Né? Poderia ser até mesmo uma estátua. Mas isso aqui, para mim, é muito melhor um articulado. Embora eu tenha criticado, achei estranho, né? Ele muito comprido, a cabeça pequena. Mas, de qualquer forma, isso aqui é um extra fenomenal. E eu amei, de qualquer forma. Ó, temos aqui bastante mãozinhas. Ó, o detalhe que eu falei, o protetor de punho é integrado aqui. É diferente. O da MST, ele encaixa aqui. Né? Esse aqui vai ser diferente. Ó. Vai encaixar aqui no punho e vai ficar por cima. E aí já está com o protetor de punho aqui integrado. Maneiro. E aí tem a mãozinha aqui de assobio para chamar os lobos.
Mãos abertas, mãos flexionadas e mãos relaxadas. São quase as mesmas mãos da MST, só que o da Bandai ganha porque tem essa mão de assobio. A MST tem uma mão ré feia, que é essa daqui, que vem em vários outros personagens que eu nunca sei para que se trata. Né? Aí dá para usar isso aqui como se estivesse assoviando, mas é ridícula. Essa aqui é a mãozinha de pegar sal, que eu sempre falo que tem em outros personagens. É copia e cola. A Bandai fez uma mão de assovio, de verdade a MST poderia ter copiado, enfim. Cabelo para usar com elmo, tanto fechado quanto aberto, o paninho dele aqui, né, a roupinha dele, tá meio roxa. Ó, comparando com o da MST é um tom indo mais pro vinho. Quase um marrom, mas é um vinho. Acho que nenhuma das duas está no tom 100% certo. Eu acho que do da Bandai até ficou roxo demais. Eu acho que é um tom mais vinho, mas não indo tanto para o marrom quanto o da MST. E aí agora vamos falar das faces. E rapaz, eu tenho que falar algo aqui que vai... Nossa, cara, vocês vão concordar comigo. Eu falei da MST que tá uma face ok, aceitável. Eu acho que olhando esses daqui agora, eu tô com vontade até de abaixar a nota da MST, cara. Que loucura que eu fiz, mano. Vocês vão entender, vocês vão entender. Vamos comparar aqui, por exemplo. Nossa, olha essa face sorrindo daqui. Nossa, que espetacular. Lembra que eu falei que a da MST que tava faltando alguma coisa que eu não sabia entender o que que era? Olhando aqui eu já consigo entender. Né? Olha o da MST. Nossa, cara, que loucura, macho. O que estava faltando, que eu não estava conseguindo entender, era o maxilar. Tá vendo que da MST aqui tá um negócio assim reto, como se fosse um anime 2D? E o da Bandai tem aqui o maxilar direitinho, ó. E ainda mais essa parte aqui, ó, que fica em cima da bochecha também, ó. Direitinho, tá vendo? Aqui a parte da bochecha um pouquinho mais funda, essa parte aqui debaixo o osso debaixo aqui do olho, você consegue ver, ó, direitinho, e o maxilar corretíssimo. O da MST não tem nada disso, cara, parece até um elfo. Mas eu não falei nada da orelha porque eu achei que era por causa do encaixe do cabelo. Mas enfim, nossa, cara, meu Deus do céu. Vendo agora, eu vejo até o porquê que as pessoas até me criticaram, falando, Renan, tu achou essa face ok? Tá ridícula. Agora eu vejo. E temos aqui a expressão de ataque, que é um espetáculo também, e a gente vê aqui a parte do maxilar acompanhando a boca, né? Porque a boca abre e o maxilar acompanha. E isso não acontece na MST, que, nossa, cara, que loucura, ó. Rapaz, tá aí o que eu não conseguia identificar pelo fato de não, no review do Fenrir não estar fazendo esse tipo de comparação. Fora a boca que é horrível, né? O Decaco do olho, o da MST, não é legal porque não tem profundidade nem na sobrancelha. Ó, é uma pintura reta. Cara, e aqui tem sobrancelha, o molde da sobrancelha direitinho. Cara, que loucura, mano. Eu quero reduzir a nota da MST. Ranger nos dentes, espetacular. Aí temos aqui a da MST. Que loucura, galera. Eu nem sei qual que eu peguei aqui, ó. Na verdade, da Bandai vem dois sorrisos. Um mais diabólico e um mais tranquilão. Tá? São dois sorrisos, são quase iguais as faces. Mas esse aqui tá com uma expressão... A sobrancelha desce um pouco mais, tá vendo? Ela é um pouquinho mais fechada, ó. E essa aqui é mais tranquila. E da MST tem essa de olhos fechados aqui que a Bandai não tem. E aí vamos olhar aqui a face neutra com a Head Sculpt completa. Eu deixei já aqui a posição ele sem elmo para a gente fazer a comparação. E cara, o cabelo, essa parte aqui é muito mais legal da Bandai, a costeleta, mas o cabelo, a parte de cima, o penteado, eu não achei ruim o da MST não, mas da Bandai é melhor. Esse cabelinho aqui, a franjinha descendo, olha aí. Muito melhor o da Bandai. Aqui também achei legal o da Bandai. Enfim, a coloração, o da MST é um pouquinho mais azulado,
porque no anime tem um tom meio que azulado também, mas a leitura da Bandai tá boa também, porque é um cinza, um cinza frio. Ele quase vai pro azulado, mas aqui tá mais azulado, um azul esverdeado. Que não, eu acho que nenhum dos dois estão errados. Ambas são leituras boas. Temos referências aí que o cabelo é um pouquinho, tem uma sombra mais azulada. Enfim, mas o da Bandai tá ok aqui, achei legal. E a face neutra, que pelo menos aqui no caso da MST, essa costeleta ela tapa a falta do maxilar. Mas enfim, cara, que loucura. E a coisa que eu achei mais sensacional, se vocês já notaram aí, esse item aqui, ele tem o mesmo corpo do Casa de Linades. Ele tem esse abdômen aqui, ó, olha, para dentro, igual ao do Casa de Linades. E isso é sensacional, que você consegue, olha, é diferente. Ele tem uma articulação extra aqui, que é diferente, você consegue colocar, jogar ele para frente aqui, ó, e curvar mais ele, porque ele não é tão curvado igual o Casa de Linades, né, a todo momento, mas ele tem poses que ele fica mais curvado. E aí a Bandai colocou esse corpo aqui que eu achei sensacional. Ó, a diferença de um corpo normal, que é mais reto aqui o abdômen, e aqui esse abdômen aqui é mais para dentro, ó. Eu não sei se vocês conseguem identificar direitinho aí. Ó, e aqui é mais curvado. Eita, não consigo mostrar direito. E é mais curvado aqui. Ele não tem essa articulação, ó. Não consegue colocar. Ele só é para cima, né? Só tem essa articulação aqui. Ele não tem essa articulação de você conseguir fazer isso aqui, ó. Ó, jogar para frente. Então, maneiro, maneiro, hein? E a MST não tem isso, óbvio. O que a gente vai fazer agora? Vamos montar para ver se a gente consegue fazer essa pose aqui com a armadura montada. Um da MST não dá para fazer, já já a gente faz o comparativo e agora a gente vai para a montagem. Não vou fazer de uma forma acelerada aqui, porque eu quero ver em detalhes com você como é que está essa peça e vamos entender se tem algum tipo de montagem diferente. Então vamos lá, pelo menos na parte da mão ali já é diferente. Então, primeiro a coxa aqui, ó, sem nenhum detalhe de pintura, até então. Canela também, belíssima. O joelho, e a gente não vai ter aquela diferença, olha, aquele espaçamento que a MST tem, que eu já já vou falar sobre. Ó, ficou muito bom. E aí a gente coloca o pé aqui de novo. Qual é o pé aqui? Perdi. Pé esquerdo. Show! Deixa eu vir com a outra perna montada. E tá aí, perna montada, nenhum detalhe de pintura, espetacular. E aí vamos com protetor de punhos aqui, até agora tudo de metal. E protetor de antebraço, show, nenhum detalhe de pintura. E aí a gente vai começar aqui com o item que é diferente. A gente vai colocar isso aqui antes. E aí deixa para cima mesmo aqui para a gente conseguir colocar a mão. Vou colocar a mão aqui de garras. Pronto. Foi? Peraí. Foi. Aí você desce aqui, ó. Ah, maneiro, ó. Solução legal, hein? Ficou muito bem apresentável dessa forma. Vou montar o outro braço aqui, peraí. Prontinho, 2 braços montados e nenhum detalhe de pintura até então, hein? Um fenômeno. Incrível. E aí vamos começar a montagem aqui. A gente primeiro acho que tem que ir para o cinto, essa parte aqui. Porque o cinto vai prender. Isso aqui é atrás. E isso aqui na frente. Aí a parte do abdômen de trás aqui vai prender. Não é isso? E a parte da frente aqui, mesma coisa.
Espera aí que tem que manusear aqui com cuidado. E aí fecha tudo. Ficou lindo. Nossa, aí, ó. E sem nenhum detalhe de pintura. A safira de Odin tá linda, bem destacada aqui. Muito show, cara. A parte aqui de trás fica por dentro. E a parte da frente por fora. Espetacular. Aí isso aqui tá ficando sinistro, hein? Ó o tronco, ó. Lindérrimo. Pesado. Por que é pesado? Tira aqui. Caraca, tem uma camada dupla aqui. Tô tentando entender essa parada aqui. Olha, aqui, ó. Aí, robusto. Pesado pra caramba isso aqui. Achei esse tronco bem pesado, maneiro. Ó, show. E aí, abaixo aqui, ó, caraca, super livre, mano. Poxa, espetacular, hein? Legal. Ele restringe um pouquinho o movimento. Aquele que eu botei pra frente, não tem não, mas ele, ó, joga bastante aqui pra baixo. Putz, espetacular. E mesmo assim ficou bom. Nossa, já faço a comparação com a MST, calma aí. E agora, para praticamente finalizar, o ombro, e o ombro é por cima. Aí, ó. Agora o outro. Show, ó. Montagem espetacular. Aqui ficou meio molenga. Ficou meio solto. Mas acho que para prender, tu joga um pouquinho aqui, o antebraço um pouquinho para frente. Que aí vai prender. Vai parar de ficar molenga. Ó, tá molenga aqui, tu joga para frente. Ó, e aí dá uma travada. Show. Eu joguei muito para trás para poder fazer o encaixe. E tá aí. Nossa, cara, tá diferenciada essa figura, hein? Já dá para ver aqui. E colocando o item sem o elmo. Nossa, mano. Essa figura tá diferenciada. Não é por nada, não. Tá doido. Diferenciado. E aí vamos botar o elmo. Para completar a montagem, vamos botar o elmo aqui aberto por enquanto. Vamos ver se está bom o encaixe aqui. Elmo de plástico. E vou lá. Tu é doido, bicho! Caraca, mano! Aí, na moral, cara, isso tá coisa de doido, mano. Aí, inacreditável, pô. Inacreditável. Deixa eu pegar a MST aqui, eu tenho que botar o elmo na MST pra fazer a comparação. E tá aí, galera, ó. Eu vou fazer uma comparação melhor no take de comparação ali, mas já quero falar pra vocês aqui, ó. O elmo. De fato, o elmo da Bandai é muito largão, cara. Eu, pra ser sincero, achei isso aqui, esse aberto aqui, muito aberto, cara. E tapa até demais o rosto do Fenrir. Nesse caso aqui eu gostei mais da MST. Lembra que na parte do elmo ali eu falei que o da MST tinha que ser um pouquinho mais para baixo aqui, para ser mais comprido aqui para baixo, como está na referência aí. Aqui no da Bandai pelo menos não sofre disso, mas eu achei que de fato ele ficou muito grande. E não vai para dar trocar apenas o elmo, tá, galera? Pegar o elmo da MST e colocar no da Bandai. Por quê?
pelo fato de ter encaixe diferente. O cabelo tem encaixe diferente. Então não vai poder fazer esse tipo de troca. E agora vamos testar o outro elmo, fazer a comparação com o outro elmo aqui rapidinho. E aí vamos ter que trocar o cabelo também para colocar o elmo fechado. O elmo fechado, galera, eu já não gostei muito não. Eu vou colocar aqui para poder falar melhor para vocês. Por quê? Ele... Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui primeiro para poder... Ó, vou lá. Ele não gostei muito dele não. Para ser sincero. Achei que na figura ia ficar... Ficou legal, mas além de também eu ter achado ele muito grande, não sei, deixa eu pegar o da MST para comparar. O elmo fechado aqui da MST eu acho muito bom, praticamente perfeito. Agora o da Bandai, ele tem esse detalhe extra aqui que eu não entendi. Esse tipo de, se é que eu posso chamar de triângulo, debaixo desse triângulo aqui. Cara, o elmo do Fenrir não tem isso não. Ele só tem esse triângulo de cima e acabou. Eu posso mostrar para vocês na referência aí que não tem esse tipo de triângulo. E aí tem mais detalhado, sabe? Tá com mais camadas. Ó. Enfim, e o olho ficou muito fechado da máscara. Eu acho que no anime ele aparece com o olhinho mais assim aberto, né? Igual tá no MST aqui. Esse elmo aqui fechado eu não achei tão legal, mas enfim, é bonito. É bonito, mas não sei por que a Bandai trocou o design do elmo aqui. Mas, cara, fala sério, isso é muito técnico que eu tô falando. De qualquer forma, a figura tá absurda. E já eu venho com um comparativo completo nós dois com uma pose parecida para poder fazer uma comparação justa, né? Mas primeiramente a gente vai pro take de pose. Isso aqui tá absurdo, galera, lindo demais. Vamos lá pro take de pose. Object de Fenrir montado, galera. E pelo amor de Deus, bicho, se não for o mais bonito de Asgard, é um dos mais. Tu é doido, bicho. Aí, espetacular, hein? Tu é doido, muito bonito. Agora vem algumas informações muito importantes. Aqui a gente vê o porquê do elmo é tão grande. Porque o elmo, ele é tanto para o cavaleiro quanto para o Object.
A mesma coisa a ombreira. A ombreira é, ela é desenhada tanto para montar o Object quanto para montar o Cavaleiro. E olha que ainda tem uma extensão aqui para deixar a ombreira ainda maior para combinar com o Object. Então, tipo assim, a gente vê que a linha Clothmith ela tem esse dinamismo de montar uma armadura para o Cavaleiro e também montar a armadura para o Object, para sua constelação. E esse dinamismo acaba fazendo com que o design da armadura seja um meio termo entre cavaleiro e object. Então por isso que a gente vê que o elmo ficou muito grande. É a mesma história lá do colarinho para o Seiya, né, que ficou muito largo o colarinho do Seiya V4, né, porque esse colarinho era o mesmo para um cavalo. Algumas armaduras ela tem que ter peças extras para montar o object, né? Senão fica muito feio. Não acho o caso aqui do Fenrir na parte do ombro, acho que o ombro ficou legal. O elmo eu acho que poderia ter uma opção aí para não ficar tão grande, tá? Para caber no Fenrir e caber no cavaleiro sem que no cavaleiro fique muito grande. Então temos que ter essa mesclagem aí. Por exemplo, o object do Mime. O object do Mime, a ombreira do Object é muito grande. O que eles fazem? Eles criam uma peça nova de plástico e a ombreira fica por debaixo da ombreira de plástico, para não pegar aquela ombreira lá e colocar no cavaleiro e ficar enorme. É óbvio que não é algo exagerado como aqui no Fenrir, mas pelo menos agora a gente entende o porquê dessas proporções de armadura, tá? No caso, o objeto ficou lindo, o elmo fica aqui na cabeça, o ombro aqui, os braços aqui, as pernas aqui, o joelho fica aqui atrás, o abdômen aqui e o peitoral aqui. Então, bem fácil de entender e fazer a montagem. Cara, demais esse Object. Comparativo do ano, galera. Vamos ver aqui qual é melhor entre o Fenrir da Bandai contra o da MST. Eu fiz questão aqui de colocar nessa pose dinâmica para você ver o quão esse corpo aí da Bandai permite fazer a pose clássica dele, né, que é mais corcunda. E o da MST, zero. Não dá para fazer nada, ele fica todo ereto ali. Então, essa pose aqui é muito legal para colocar exposta. Então, vai ser assim que eu vou deixar no meu expositor. E, infelizmente, o da MST não dá para fazer isso. É uma das primeiras diferenças que a gente vê aí. Esse corpo da Bandai tá um espetáculo. A armadura acompanha bem esse movimento. Então, pô, cara, isso daqui é demais. Olha isso. Tá maluco, é bom demais. O da MST é totalmente travado. Não mexe nem nada para cima, nada para baixo. É assim. Então, é um ponto já super positivo e a favor da Bandai. E outro ponto que vai fazer pesar muito a favor da Bandai, ao ponto do pessoal querer até comprar mais o da Bandai do que a MST, é a presença do Ging, que é o lobo dele. Não só o Ging, como também a presença do Object. Apesar que o Object não conta tanto a favor, porque para montar o Object tem que desmontar o personagem. Mas enfim, já tem a opção aí do Object a mais que a MST não tem. Mas esse lobo aqui era essencial que a MST fizesse pelo menos uma cópia na versão estátua, que infelizmente não tem. Isso pesa muito a favor da Bandai. E aí vamos questão de design. Primeiramente, Red Sculpt. Cara, não tem, é um abismo muito grande. Já mostrei bem para vocês aí, mas enfim, o elmo achei bem legal da MST, mas cara, tá bonito aqui da Bandai. Tá horrível não. Tá grande sim, tudo mais, esconde até muito o rosto, mas o da MST, nesse caso aqui aberto, também poderia ter um design melhor, poderia ser mais para baixo ali, igual na mesma altura aí da Bandai. Então cada um peca de uma forma. Bom, eles têm quase a mesma coloração de armadura. O da Bandai é um azul mais forte. Falando agora do design da armadura, temos diferença no ombro, né, que o da MST é um pouco menor, né, nenhum exagero também. O da Bandai tá muito bom. O pessoal reclamou bastante da sombreira. Não vejo o motivo de tanta reclamação. Eu acho que o elmo tá grande sim, mas a ombreira tá ok. A Safira de Odin é bem mais bonita aqui na parte da Bandai.
tem uma presença maior, que ficou um pouco escondido. Além dos pés, os pés é diferente. O da MST é mais marcado, essas garras aqui. O da Bandai é um pouquinho mais escondido. O da Bandai parece estar um pouquinho mais correto. A referência, essas garras aí não são tão marcadas assim não. Um dos pontos muito positivos da Bandai é a coxa, que não fica esse gap aqui que a MST tem. Aqui está até aparecendo gap porque está articulado para trás. Aí acaba mostrando um pouquinho do gap mesmo. Mas essa aqui que está articulada para frente, ó, totalmente escondido. E na MST não tem isso não. Qualquer pose que você fizer, vai ficar esse gap aqui mostrando a coxa. Isso é horrível, foi o que eu mais detestei na MST. Né? Além do design do corpo, que tem esse furinho no ombro aqui, que a Bandai não sofre por isso. Do resto tem as suas singularidades, mas são bem parecidos. Né? Por exemplo, a garra tá mais bonito no da Bandai. Por quê? Porque esse ele é amarelo, é mais vivo, então destaca bastante da armadura e tá maior, a garra tá um pouquinho maior. Além de ter um encaixe diferente. O da MST é um pouquinho menor, até mesmo a garra, né? Os dentes ali do lobo, que é amarelo, é um pouquinho menor, e a garra em si, né? O protetor de punho é menor também. Uma coisa legal é que o da MST toda a armadura é de metal, e isso vai deixar muito homogênea a armadura, não vai ter bicoloridade, mas no da Bandai também não tá ruim. Olhando aqui para você ver, cara, difícil você saber que isso aqui tá diferente disso aqui. Tem uma leve, olhando bem de perto dá para ver que tem uma coloração diferente, mas olhando o boneco em si, assim, no geral, não parece não. Cara, eu no review do Fenrir MST eu achei a coisa mais linda do mundo. Se você for comprar, né, porque é um item muito mais barato, se você quer economizar, pode ir nele, porque ele é uma figura legal, é uma figura bonita, mas passe longe de um Bandai, passe longe, porque senão vai ser igual você tá feliz com um brinquedo, aí vem teu amigo rico com um brinquedo bem melhor, né, aí você se sente frustrado, é a sensação que eu tenho. Eu elogiei pra caramba esse boneco, mas colocando do lado da Bandai, isso aqui parece uma coisa red camelô. É incrível, não querendo cuspir pro alto. Como eu disse, eu achei isso lindo. Mas só que perto da Bandai, cara, não tem como defender, não. Uma das coisas melhor que eu achei é o elmo fechado. O elmo fechado, eu achei o da MST melhor. Tá? Achei bem melhor. Questão de design, o olho aqui mais aberto, e ele não é tão grandão, sabe? Acho que ficou ideal aqui no MST. Mas aí, você está disposto a pagar de 3 a 4 vezes mais para ter esse tipo de melhorias? Cabe você a responder isso. Esse aqui é um pouquinho pior em qualidade, em design, mas é bem mais barato, custo-benefício é melhor, né? Mas infelizmente não vem lobo. Esse aqui é mais completão, bonito, tem mais extras, head sculpt impecável, mas você vai ter que pagar 3, 4 vezes mais. Entendeu? Então cabe você julgar aí. Cada um tem sua proposta, atende públicos diferentes, e é isso. Agora vamos fazer uns testes aqui, alguns testes proibidos em 55 estados. Primeiramente, se por acaso você gostou muito da armadura da MST, vamos fazer a troca de head sculpt. Infelizmente vai ter que ir junto com o elmo da Bandai, porque não tem encaixe de elmo, galera, não tem encaixe. Mas vamos lá, vamos trocar essa cabeça aqui, peraí. Uma coisa que reparei aqui agora, o da Bandai tem pescoço cor de pele e o da MST o pescoço da mesma cor do colã. O da Bandai tá mais certo, tá? Que o pescoço dele não tem esse tipo de colã não. Mas enfim, detalhe bobo. Vamos continuar a troca de cabeça aqui. E tá aí, troca feita, galera. Bom, achei até um motivo aqui para você fazer isso, porque eu acharia meio que loucura. Mas, por exemplo, se você quiser montar o cavaleiro e o object ao mesmo tempo, e aí compensa, porque você vai comprar um Bandai que é carérrimo e pegar a armadura dele e montar o object, né? Porque a armadura da MST não vai montar o object. E aí para montar o cavaleiro sobra a armadura da MST. Então você consegue colocar a Head Sculpt da Bandai que ficou bom, ó. Tem uma coloração de elmo ali um pouquinho diferente da armadura, mas ficou bom. E é isso aqui não existiria, né? Isso aqui não existiria, pelo amor de Deus. Quem que faria esse custom aqui? É isso, se você quiser economizar,
comprando um Bandai e um MST, seu Bandai vai... o item Cavaleiro vai ficar dessa forma aqui, que não ficou tão ruim não. A Red Sculpt realmente fez uma diferença inacreditável. E aí, qual custom a gente vai fazer agora? Eu vou destrocar a cabeça e pegar o ombro da MST e colocar no da Bandai pra gente ver se esse ombro aí, menorzinho, vai fazer uma diferença assim gritante. Vamos lá. E só para mostrar para vocês aqui, ó, que a diferença, galera, é mínima. Tem diferença sim, o da MST é menor de fato, mas não é muito menor não. Não é muito menor não, mas é um pouquinho menor de fato. Olha lá, ó. É menos pontudo. Ó, e tá aí. Eu até baixei o braço dele para você conseguir ver melhor. O encaixe é diferente, ele acaba perdendo muita mobilidade, só tem isso aqui mesmo, porque a articulação da Bandai é melhor. E aí tem pouca diferença de coloração, pouquíssima, dá até para mesclar, mas, cara, é necessário? Acho que não. Eu não vou encaixar o da Bandai na MST, não, porque, sei lá, eu não quero correr risco com essa mão de Lego da Bandai, não, porque o negócio aqui pode ser diferente. Então, não quero correr esse risco, não. Da MST eu corro risco, mas teve encaixe suave. E ficou legal, cara. Não... Ó, achei bom. O que vocês acharam? Pô, ficou legalzinho, menorzinho, né? Mas aí tem um pouquinho de coloração diferente. Mas sei lá, gostei assim. Talvez se fosse assim seria melhor. Não que tá ruim da Bandai, mas enfim, ficou legal esse custom, hein? Mas acabou que o elmo ficou muito grande. Aí deu um aspecto de que o elmo tá maior ainda pelo fato de ter reduzido a ombreira ali, né, deixando ele menos largo. Bom, customs feitos, vamos agora para a parte final do vídeo. E tá aí, galera, vou coloquei o Siegfried Mimi aqui para mostrar para vocês como é que ele fica ali do lado dos outros Asgardianos. Bom, lembrando que eu não tenho todas as peças dos Asgardianos. Ainda me falta o Bado, o Shido, o Alberich, a Hilda, ainda me falta bastante peças. Eu não tenho esses itens aí porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu comecei a, de fato, ter condições para ter mais itens há pouco tempo. Então, eu não consegui ainda fechar o set, mas futuramente eu devo conseguir. Então não vai dar para fazer um take mostrando todos eles, porque eu mesmo não tenho. Bom, vamos lá. Bom, peça incrível. E agora vamos para as questões técnicas aqui da figure. Pintura, galera. Ó, pintura sensacional. Não veio um descasque nem nada. Bandai tá de parabéns com esse item aqui. Eu vi algumas reclamações na internet, né, sobre pintura, mas a minha peça veio tudo ok. Então, para mim, 5 estrelas. Coloração linda, nada de errado aqui. A montagem excelente, não tive nenhum problema, então para mim 5 estrelas. Red Sculpt, não tem nem o que falar, perfeita, linda demais, 5 estrelas. O design, eu não tenho tanta reclamação aqui, a não ser o elmo. O elmo tá de fato grande demais, eu gostaria que fosse menor, tanto o aberto, né, que eu acho que é o principal, que poderia ser menor, e o fechado tem um design muito diferente. Então, a minha maior crítica desse item aqui, sem dúvidas, é o elmo. O restante para mim tá perfeito. A ombreira para mim, nada demais, também tá muito boa. Até porque a gente acaba esquecendo de um detalhe, é que essa armadura aqui também monta o Object de Fenrir. Então a gente tem que relevar que esses itens aqui tanto montam o Cavaleiro quanto o Object. A MST não se preocupa com montagem do Object e ela consegue fazer uma armadura, cara, que se encaixe perfeito ali com o personagem. E eu não estou falando isso porque ele tá ruim, não. Para mim, tá top. Mas temos que levar em consideração a armadura que também monta o Object. Eu vou tirar só meio ponto do elmo, porque o restante, essa figura é uma peça sensacional, até por conta do corpo exclusivo, né, que tem só pro casa e para ele. Então, cara, 4.5. Porque o elmo realmente, cara, não tem como passar pano. O elmo não tá legal, não. E a originalidade, 5 estrelas. Então recebeu uma nota de 9.8, quase leva 10. Eu acho que para levar 10 mesmo, só a alteração ali do elmo para ficar espetacular. De resto, uma excelente figura com extras sensacionais. O lobo aí é um destaque imenso para a peça e, cara, vale a pena demais. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like.
Na descrição do vídeo aí tem vários links importantes para a comunidade do Clothmith, como o grupo do canal de Oramas Reviews, link do grupo de oferta, onde eu coloco lá, de fato, algumas ofertas, promoções, cupons, estratégias de compra, lojas boas para comprar Clothmith ou seu action figure, dicas de lojas, enfim, muita coisa boa. Além de link do meu Instagram, Facebook e tudo mais. Então dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Show? Então é isso, pessoal. Comenta, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!